Em uma região distante, perdida entre as sombras de uma densa floresta, havia um mistério que assolava os corações dos moradores locais. Era sussurrado à meia-noite, em rodas de fogueiras tremeluzentes, o lendário conto da besta da Floresta Maldita. Diziam que a besta era uma criatura grotesca e aterrorizante, meio humano e meio animal, que vagava pelas sombras da mata em busca de almas inocentes para devorar. Muitos eram os contos macabros sobre a origem da besta. Uns diziam que era resultado de um pacto sinistro com as trevas, outros juravam ter ouvido o choro angustiante de uma criatura abandonada pela humanidade. Mas uma coisa era certa: todos que ousaram adentrar a Floresta Maldita em busca da besta nunca mais retornaram. Aqueles que habitavam as redondezas permaneciam trancados em suas casas ao cair da noite, temendo o uivo arrepiante que ecoava pelas árvores, anunciando a presença da besta. As bruxas da aldeia alertavam em segredo sobre os perigos de cruzar o caminho da criatura, mas ainda havia os corajosos, ou tolos, o suficiente para desafiar a sorte. Uma jovem corajosa chamada Elara, cujo coração transbordava de curiosidade e coragem, decidiu desvendar o segredo por trás da besta da Floresta Maldita. Ignorando os avisos dos mais velhos, Elara partiu em uma jornada solitária em direção à densa mata sombria, determinada a descobrir a verdade por trás do terror que assolava a região. À medida que adentrava cada vez mais na floresta, as sombras se adensavam ao seu redor, os ruídos noturnos se tornavam mais sinistros, e o ar tornava-se pesado com o peso do medo. Elara sentia os olhos invisíveis da besta sobre si, observando-a a cada passo, esperando o momento certo para atacar. No entanto, a determinação da jovem não vacilava. Ela seguia em frente, guiada por uma coragem que parecia nascida de uma força ancestral. E foi então, em uma clareira escura no coração da floresta, que Elara finalmente colocou os olhos na criatura temida por todos. A besta da Floresta Maldita era um ser de proporções monstruosas, com olhos brilhantes que refletiam a luz da lua como brasas ardentes. Sua pele era revestida de pelos escuros e irregulares, seus dedos terminavam em garras afiadas e sua boca se abria em um rosnado ameaçador. Mas o mais aterrador de tudo era a sensação de malícia pura que emanava da criatura, como se fosse a própria encarnação do medo. Elara mal conseguia conter o tremor em suas pernas diante da presença imponente da besta. Mas ao invés de fugir em desespero, ela ergueu a cabeça com determinação e encarou a criatura nos olhos, desafiando-a com a força de sua vontade. "Por que espalha o terror por estas terras?" perguntou Elara, sua voz ecoando na clareira sombria. A besta pareceu surpresa com a coragem da jovem, mas logo um sorriso cruel se formou em seus lábios grotescos. Com uma voz rouca e profunda, a besta respondeu: "Eu sou a sombra que habita os corações dos homens, a manifestação de seus medos mais profundos. Eu existo para lembrar a todos da fragilidade de suas almas, da escuridão que reside em cada um de vocês." Elara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir as palavras da besta. Ela compreendeu, então, que a criatura não era apenas uma ameaça física, mas uma representação dos terrores internos que assombravam a humanidade. A besta era o espelho que refletia os piores medos e desejos ocultos de cada ser humano. Determinada a não se render ao terror que a envolvia, Elara ergueu a mão e tocou a pele áspera da besta. Para sua surpresa, o contato não foi de repulsa, mas de compaixão. Elara viu nos olhos da criatura uma sombra de sofrimento, um eco distante de uma humanidade perdida. "Você é mais do que seus instintos selvagens", disse Elara, olhando nos olhos da besta. "Há uma luz dentro de você, algo que transcende a escuridão. Deixe-me ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para casa." A besta pareceu vacilar por um momento, como se estivesse lutando contra uma batalha interna entre a besta feroz e a humanidade perdida. E então, lentamente, a criatura se ajoelhou diante de Elara, baixando a cabeça em um gesto de submissão. "Você vê além da minha aparência monstruosa", murmurou a besta, sua voz carregada de emoção. "Você enxerga a verdade que ninguém mais ousou ver. Eu sou uma criatura condenada pela própria existência, mas talvez, com sua ajuda, eu possa encontrar redenção." Elara sorriu, um brilho de esperança em seus olhos. Ela estendeu a mão para a besta, oferecendo-lhe uma chance de mudança, um vislumbre de luz no meio das trevas. E juntos, eles partiram da clareira escura,
rumo ao desconhecido, em busca de um destino que só o tempo poderia revelar. E assim, o conto da besta da Floresta Maldita tomou um rumo inesperado, transformando-se em uma história de redenção e compaixão. Elar e a besta vagaram pelas terras sombrias, enfrentando desafios e perigos juntos, mas sempre guiados pela esperança de um futuro melhor. Nos anos que se seguiram, o medo da besta foi substituído pela admiração e respeito dos habitantes locais. A criatura que um dia fora temida agora era vista como uma guardiã protetora da floresta, um lembrete de que até mesmo os monstros mais terríveis podem encontrar um caminho para a luz. E assim, a lenda da besta da Floresta Maldita se transformou em um conto de coragem, compaixão e redenção, ensinando a todos que o verdadeiro terror não reside nas sombras, mas sim na falta de bondade e compreensão em nossos corações. E todas as noites, sob o brilho da lua cheia, o uivo da besta ecoava pela floresta, lembrando a todos que o amor e a compaixão são as armas mais poderosas contra o medo. Os habitantes locais da pequena vila que se erguia à beira da Floresta Maldita testemunharam uma mudança surpreendente nas décadas posteriores à revelação da verdade sobre a besta. O medo inicial que paralisava a todos sempre que a criatura era avistada desapareceu lentamente, substituído por uma mistura de admiração e respeito. A besta, uma vez considerada um terror demoníaco, agora era vista como a guardiã protetora da floresta, uma presença majestosa que mantinha o equilíbrio ecológico do ambiente. Sua presença imponente e misteriosa era um lembrete constante de que até mesmo os seres mais assustadores têm a capacidade de encontrar redenção e revelar seu verdadeiro propósito. A lenda da besta da Floresta Maldita, que antes aterrorizava crianças e adultos por igual, transformou-se em um conto de coragem, compaixão e redenção. As gerações mais jovens cresciam ouvindo histórias sobre como a criatura havia renascido das trevas do medo para se tornar um símbolo de força e benevolência. Assim, as noites sob o brilho da lua cheia na Floresta Maldita eram preenchidas com o eco do uivo da besta, lembrando a todos os residentes da vila e viajantes de longe que o amor e a compaixão eram as armas mais poderosas contra o medo. A presença da besta tornou-se um lembrete vívido de que o verdadeiro terror não reside nas sombras escuras da floresta, mas sim na falta de bondade e entendimento presentes nos corações humanos. Os habitantes locais aprenderam a respeitar a natureza selvagem da floresta e a valorizar a harmonia que a besta representava. Não mais temiam a escuridão, pois sabiam que a criatura mítica estava sempre lá, zelando silenciosamente pelo equilíbrio do ecossistema e protegendo os mais vulneráveis. Os viajantes que se aventuravam pela Floresta Maldita vinham agora não apenas em busca de emoções assustadoras da lenda da besta, mas também em busca de inspiração e aprendizado. Muitos afirmavam ter ouvido sussurros de agradecimento nos ventos noturnos, uma expressão de gratidão da própria criatura por ter encontrado aceitação e paz entre os habitantes da região. E assim, a besta da Floresta Maldita se tornou um símbolo de transformação e esperança, uma prova de que mesmo as criaturas mais temidas podem encontrar uma nova trajetória, guiadas pelo amor e compreensão que os seres humanos são capazes de oferecer. A vila que outrora tremia de medo diante da besta agora a celebrava como uma figura lendária, um lembrete constante de que o poder do perdão e da redenção pode transformar até mesmo o mais sombrio dos contos em uma história de luz e esperança. E assim, a lenda da besta da Floresta Maldita continuava a ecoar pelas gerações, lembrando a todos que, no final, é nossa capacidade de amar e perdoar que verdadeiramente nos torna seres dignos de admiração e respeito. E sob o brilho da lua cheia, a presença da besta irradiava uma luz tênue, uma lembrança constante de que a bondade sempre tem o poder de superar o medo. Após anos de solidão e dor, a besta da Floresta Maldita finalmente encontrou paz e redenção. A vila que antes tremia diante de sua terrível presença agora a reverenciava como um símbolo de transformação e esperança. As lendas antigas foram passando de geração em geração, mas com uma nova perspectiva, uma nova mensagem de perdão e redenção. Os moradores da vila testemunharam a incrível transformação da besta, um ser que antes representava medo e terror, agora se tornará um exemplo vivo de como a bondade e o perdão podem mudar até mesmo os corações mais sombrios. Suas garras se transformaram em mãos gentis, sua pelagem negra se tornou macia e reconfortante, e o brilho intenso de seus olhos agora refletia compaixão e sabedoria.
Sob a luz da lua cheia, a presença da besta irradiava uma aura de paz e esperança sobre a vila. As crianças já não corriam apavoradas ao vê-la, mas se aproximavam com curiosidade e respeito. Os mais velhos contavam histórias não mais de terror, mas de redenção e transformação. A figura lendária da besta se tornará um lembrete constante de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da bondade pode brilhar intensamente. A antiga narrativa da besta da Floresta Maldita agora se desdobrava em um conto de redenção e perdão, inspirando os habitantes da vila a olharem para além das aparências e a buscarem a essência bondosa que reside em cada ser. A compaixão substituiu o medo, a aceitação superou o preconceito, e a esperança floresceu onde antes havia apenas desespero. A besta, outrora temida e evitada, agora era procurada por aqueles que buscavam conselhos sábios e conforto em tempos difíceis. Sua presença era um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, sempre há a possibilidade de transformação e renovação. A vila se uniu em torno desse novo símbolo de redenção, cada membro contribuindo com atos de gentileza e compaixão que reverberavam pela comunidade. E assim, a lenda da besta da Floresta Maldita continuava a ecoar, não mais como um conto de terror, mas como uma história de superação e amor. A vila tinha aprendido a lição mais valiosa de todas, que o verdadeiro poder está no perdão, na compaixão e na capacidade de enxergar o potencial de transformação em cada ser, por mais obscuro que pareça ser seu passado. E sob a luz da lua cheia, a besta sorria tranquilamente, sabendo que seu propósito havia sido cumprido. Ela havia se tornado não apenas uma figura lendária, mas um exemplo vivo de como a bondade e o perdão podem iluminar até mesmo os lugares mais sombrios. E assim, a vila celebrou a besta não mais como uma ameaça, mas como um farol de esperança e redenção, lembrando a todos que, no final, é o amor que verdadeiramente nos torna seres dignos de admiração.